Olá, você alguma vez na vida já entrou na internet em algum fórum de discussão com aqueles temas polêmicos em relação à religião, política, time de futebol e diversas outras questões relativas a prescrições mais especialistas, onde você sentiu uma certa desonestidade nas argumentações? Você talvez tenha até se sentido, digamos assim, um tanto injustiçado? Pois bem, talvez você não conheça, mas existem vários estratagemas para se vencer um debate, para se vencer uma discussão. Seja ele um debate escrito, seja ele um debate de duas pessoas apenas, sozinhas, ou diante de uma plateia. Cada uma dessas vertentes tem as suas peculiaridades que podem trazer algumas noções mais específicas. Porque, sinceramente, meu velho, qual que é a vantagem de você vencer a porra de um debate, né? A ideia, na verdade, quando duas pessoas discutem sobre um assunto, digamos assim, é chegar a alguma conclusão verossímil, né? Quer dizer, eu imagino que a ideia é buscar a verdade correlacionada àqueles fatos ou aquele tema discutido, né? Só que, infelizmente, as pessoas também são feitas não só de desejo, né, de conhecimento, ou de curiosidade até, mas também são feitas de emoções, como eu já disse algumas vezes, aí são emoções desconexas, né? Então tem muito carinha malandro, né, que quer vencer a discussão com base em aplicações desonestas. Então eu trouxe aqui A Arte de Ter Razão, 38 estratagemas do Schopenhauer. A gente pode dizer que esse é um dos livros necessários para que você se torne realmente ávido, não seja um bocó, um bobalhão, né, diante das raposas que existem por aí, seja na internet, seja ao vivo e a cores. Então, aconselharia não você só ler este livro aqui, mas também livros como Arte da Guerra, do Sun Tzu, O Príncipe de Maquiavel, para você não ser um panacão, né, abobalhado aí que cai na cilada, muitas vezes até semântica, desses caras, dessas raposas que existem por aí. Então eu vou repassar para você aqui um resumo que eu fiz do livro, tá? Espero que vocês... Eu trouxe algumas aplicações, algumas modificações em poucos exemplos que tem, só para elucidação. Você pode discordar aí depois, fica à vontade, tudo é questão de discussão. Mas em relação ao resumo do livro, eu acho que ficou interessante. Então vamos ao primeiro estratagema. O primeiro é a ampliação indevida ou expansão indevida do argumento alheio. O que isso significa? Significa levar a afirmação do adversário para além do seu limite natural e interpretá-la da maneira mais genérica possível. Você vai tomar no sentido mais amplo aquela ideia e exagerar ela totalmente, concentrando a afirmação no sentido mais, digamos assim, limitado e no limite mais restrito possível. Porque quanto mais genérico se torna uma afirmação, a mais ataques ela fica exposta, diz o Arthur Schopenhauer. Então o antídoto para isso é a colocação exata, né, dos pontos e das controvérsias, e no caso apontar a controvérsia e a contradição. No entanto, se seu adversário não sabe, você pode fazer isso, e se você fizer, você é um puto de um sacana, mas eu espero que você não faça, mas pelo menos conheça a estratégia, porque conhecer é fundamental, cara. Um exemplo aqui que eu usei, eu fiz esse exemplo, talvez você discorde, mas isso aí é a gente que vai discutir, né? O exemplo que eu dei aqui é o seguinte: pessoa A diz, suponho que Deus exista de fato. Pessoa B retruca, qual Deus? Existe uma infinidade de deuses? Já ouviu isso em algum lugar, né? Essas discussões aí sobre a existência de Deus, mas tem. Aí o A responde, amigo, isso é retórica, pois você sequer crê, mera retórica, né? Não que você não possa usar retórica, mas você sequer crê em algum desses supostos milhares de deuses, ok?
Então eu não estou fazendo um apelo à mitologia ou alegação ou uma alegação proselitista, mas uma análise, digamos, um tanto metafísica de um possível ser necessário. Então por isso que a discussão deve circular nestes parâmetros, nessas categorias, e não levada a um espantalho miticista, ok? Isso eu já discuti demais, cara, sério. Mas vamos ao segundo estratagema do Schopenhauer: utilizar homonímia, que são palavras com similar pronúncia ou igual grafia. Então, usar a homonímia para tornar a afirmação apresentada extensiva também àquilo que for a identidade de nome, pouco ou nada tem em comum com a coisa de que se trata. Depois refutar com ênfase essa afirmação e dar a impressão de ter refutado a primeira. Vou deixar mais claro para você um exemplo aqui. Seria tirar uma palavra, basicamente seria isso, né? Tirar uma palavra-chave do seu contexto discursivo. O cara tem um argumento, esse argumento leva algumas palavras que são mais importantes, são imprescindíveis daquele argumento, e você vai tirar aquelas palavras do contexto, ok? Dando uma nova, uma interação meio deturpada. Por exemplo, esse é o exemplo do próprio Schopenhauer. A pessoa A diz: o senhor ainda não foi iniciado nos mistérios da filosofia kantiana. E a pessoa B diz: ah, não quero saber de mistério nenhum. E não estou interessado nesses tais mistérios, né, entre aspas. Você vê que já utilizou de um argumento depreciativo, sem levar em consideração o contexto do que o primeiro quis dizer. Terceiro, mudança de modo. A afirmação que foi apresentada em modo relativo, ok, é tomada como se tivesse sido apresentada em um modo absoluto e universal. Ou pelo menos é compreendida em um sentido totalmente diferente e assim refutada com base nesse segundo contexto. Isso faz com que o adversário, na realidade, fale de uma coisa distinta daquela que se havia colocado. Então, quando nos deixamos levar por esse estratagema, você comete uma ignorância do contra-argumento, ok? E toma cuidado com isso daí, que não é muito incomum. Você está falando numa perspectiva não meramente absoluta, parcial, e o cara absolutiza aquilo e você cai como um patinho, universaliza a coisa. Schopenhauer vai dar um exemplo aqui meio grande, eu vou ler, vamos lá. Em uma conversa sobre filosofia, assumo que defendo e prefiro o sistema dos quietistas. Não, eu prefiro o sistema dos quietistas, não que eu concorde com tudo que eles estão dizendo. Logo depois vem a conversa sobre Hegel, e eu afirmo que ele escreveu grandes besteiras, que ele é um pateta. O Arthur Schopenhauer não gostava do Hegel, né? Ou pelo menos muitos trechos de seus escritos, diz o Schopenhauer, nos quais Hegel colocou as palavras, mas o leitor precisa dar o sentido. O oponente não tenta refutar isso, mas se satisfaz ao estabelecer o argumento ad hominem. Ele vai dizer: eu tinha acabado de defender os quietistas e também eles escreveram muitas besteiras, né? Ok? Aí o Schopenhauer fala: admiti isso, mas corrigi ao dizer que não elogio os quietistas, meu Deus do céu. Eu não elogio os quietistas como filósofos ou escritores. Não por causa de suas realizações teóricas, mas somente como... Eu os elogio como seres humanos, por causa de seus feitos, somente do ponto de vista prático. E que no caso de Hegel, entretanto, falávamos de teorias. Assim esquivei-me do ataque. Isso aí é o Schopenhauer falando, né? As três primeiras estratégias estão relacionadas entre si. Eles têm em comum o fato de que o oponente, na verdade, fala sobre uma coisa diferente do que foi afirmado. Um afirmou uma coisa e o outro vai lá e fala de outra coisa. Então seria um desconhecimento das contra-evidências permitir ser derrotado de tal maneira. Outra estratégia é recusar-se a admitir premissas verdadeiras por causa de uma consequência prevista. Existem duas maneiras de derrotá-los e elas estão incorporadas na estratégia 4 e 5. Vamos aqui ao argumento 4. Pré-silogismos. Aí já é estratégia, tá? Prepare o caminho, mas oculte a conclusão.
Quando alguém quiser tirar uma conclusão, não deve deixar que ela seja prevista, mas deve fazer com que as premissas sejam admitidas uma a uma, sem perceber, e misturando-as aqui e ali durante a sua fala. Senão o oponente vai tentar todos os tipos de contra-ataque, ok? Ou quando se estiver em dúvida se o oponente vai admiti-las, apresentar as premissas dessas premissas. Crie pré-silogismos, entendeu? Premissas das premissas. E faça com que as premissas de diversos deles sejam admitidas de maneira desordenada. Desse modo, o jogo fica escondido até que se obtenham todas as admissões necessárias. Essas regras são dadas por Aristóteles em seus tópicos. Quinto, uso intencional de premissas falsas. Pode-se, para comprovar as próprias proposições, fazer antes uso de proposições falsas. Okay? Então, uso intencional de premissas falsas. Se o adversário não quiser aceitar as verdadeiras, tá? Então, seja porque percebe que delas a tese será deduzida como consequência imediata. E então, a gente adota proposições que são falsas em si mesmas, mas verdadeiras no sentido ad hominem. E argumentaremos a partir do modo de pensar do adversário. E aí, se ele só vai entender esse tipo de linguagem, é ela que você vai utilizar. Petições de princípio oculta, ok? Faz-se uma petição de princípio velada, certo? Na qual, depois eu vou explicar melhor o que é petição de princípio, na qual se postula o que se quer tanto refutar. E sobre outro nome, por exemplo, em vez de honra, Schopenhauer falando, em vez de honra, boa reputação, em vez de virgindade, virtude, e assim por diante. Ou com conceitos intercambiáveis, animais de sangue vermelho em vez de vertebrados, ou fazendo uma pressuposição geral sobre os pontos específicos em discussão, por exemplo, defender a insegurança da medicina ao postular a insegurança de todos os conhecimentos humanos. E vice-versa, né? Duas afirmações resultam uma na outra, uma precisa ser provada, deve ser postulada a outra. Se uma afirmação geral precisar ser provada, deve-se fazer o oponente admitir todas as suas particularidades. Então, essas estratégias é mais ou menos o que a gente poderia dizer que é o oposto da estratégia 2, tá? Lembre que a estratégia 2 é utilizar o homonímia, certo? Aqui você vai fazer na estratégia 6 o oposto. 7. Perguntas em desordem. Faça o oponente concordar de forma indireta quando a disputa se desenrolar de maneira um tanto rigorosa e formal, colocando questões para demonstrar a verdade a partir de suas conclusões. Esse método, que é chamado de erotemático, também chamado de socrático, né? Que é a pegada socrática mesmo, de perguntas mesmo, embora Sócrates não fosse utilizar apenas o método elencos da refutação, ele também tinha o método maiêutico de fazer o parto da verdade no indivíduo. Então a intenção de Sócrates, veja, não é uma intenção, quero vencer no debate, retórica meramente, né? Não é bem assim. Nem todos os argumentos socráticos, principalmente nos textos de maturidade de Platão, terminam em aporia. Mas continuando aqui, esse método erotemático, o método socrático foi utilizado muito assim pelos antigos. Então mesmo se aplica a essa estratégia e alguns a seguir. A ideia é fazer muitas perguntas, encher o cara de pergunta, para esconder o que se quer que o oponente admita, ou trazê-la a cume, né? Além disso, apresentar rapidamente o argumento resultante de suas admissões. Assim, quem é lento para compreender não consegue acompanhar com exatidão e deixar passar os possíveis erros ou falhas na demonstração. Mas isso aqui, o cara é muito obcecado em querer vencer um debate, né? Quando eu faço isso, eu simplesmente quero saber se o argumento do cara é válido ou não. Não é no sentido de me apropriar da vitória do debate. No meu caso, não é assim, sinceramente falando. 8. Encolerizar o adversário. Isso acontece muito em discussões. É basicamente isso. Desestabilize o oponente ao provocar a raiva dele.
tirando-lhe o desequilíbrio, tirando-lhe o equilíbrio, melhor dizendo, e a racionalidade, porque é óbvio, quando o cara fica nervoso ele perde, né, a capacidade de raciocínio para julgar corretamente as coisas. E é possível fazê-lo ficar com raiva por meio de repetidas injustiças, ok? De algum tipo de truque e pela insolência, né? Cara, isso acontece muito. E você tem que ficar esperto com isso e refutar o cara na medida da ideia e do bom senso. Se ele partir para provocação, você tem todo o direito de não discutir mais com o palhaço, né? 9. Perguntas em ordem alterada. Fazer as perguntas numa ordem distinta da exigida pela conclusão que dela pretendemos com mudanças de todo gênero. Assim, o adversário não conseguirá saber onde queremos chegar e não poderá prevenir-se. Então, você faz as perguntas numa ordem mais um tanto alterada. Das premissas, das conclusões também, enfim. 10. Pista falsa. Se percebermos que o adversário intencionalmente responde pela negativa às perguntas cuja resposta afirmativa poderia confirmar nossas posições, então devemos perguntar o contrário da proposição que queremos usar, como se quiséssemos que fosse aprovada, ou então, pelo menos, por as duas à escolha, né? Coloca as duas opções à escolha de modo que não se perceba qual delas nós queremos afirmar. Basicamente é isso. Você simplesmente vai colocar ali duas questões, sem deixar claro qual que você aprovaria ou não, de modo que não se perceba aquela que você efetivamente quer afirmar. 11. Um salto indutivo. O que é isso? É simplesmente fazer uma indução pelos quais ele que ela deve ser apoiada. Então, não se deve perguntar a ele se também admite a verdade em geral que surge desses casos, mas sim introduzi-la depois como estabelecida e reconhecida. Nesse meio tempo, ele próprio vai passar a acreditar que a admitiu. E isso vai acontecer também com os ouvintes, porque vão se lembrar das diversas perguntas sobre cada caso específico e vão supor que elas devem, claro, ter alcançado o seu objetivo. 12. Manipulação semântica. Basicamente um uso sutil dos vocábulos. Você renomeia as mesmas palavras se a discussão for sobre um conceito geral, que não tem um nome específico e precisa ser descrito por meio de uma parábola, por exemplo. Aí você deve escolher a parábola que favoreça, claro, a sua afirmação, se você tiver essa obsessão por vencer a porra do debate. 13. Alternativa forçada. Apresente ao adversário uma alternativa menos provável que a sua própria. Apresente uma segunda opção inaceitável, até para fazer com que o oponente aceite uma afirmação e dar o contrário também, e deixá-lo escolher em relação a essa, como eu tinha dito no outro estratagema. E essa afirmação contrária deve ser articulada muito claramente para que não se contradiga e ela aceite, e ele, né, claro, aceite a sua afirmação, que é feita de maneira a parecer bastante provável em relação à outra. É como quando, ao se colocar o cinza perto do preto, ele pode ser chamado de branco, ou quando ele se coloca perto do branco, pode ser chamado de preto, mas continua sempre sendo cinza nas duas ocasiões. Alternativa estratagema, aliás, número 14, falsa proclamação de vitória. Essa é o esquema de acuar as pessoas tímidas, né? É tido como um golpe insolente a situação em que, depois de o oponente ter respondido a muitas perguntas, sem que as respostas dessem benefício de uma conclusão favorável que se esperava, e proclamá-la em tom triunfante. Essa acho que é a parte mais importante que você vai fazer. Proclame a vitória de forma triunfante e até exagerada. Se o oponente for um cara tímido, burro, aí ele vai acabar engolindo essa. Isso aí pertence, na verdade, à ilusão por meio da pressuposição da prova sem prova. Declaração de vitória, mas sem evidência nenhuma. Ok? 15º estratagema, anulação do paradoxo. O que seria isso? Você vai utilizar muitos paradoxos para situações difíceis. Quando se faz uma afirmação paradoxal e achamos difícil prová-las, apresenta-se ao oponente uma afirmação correta para ele aceitar ou rejeitar, mas que na verdade não seja muito palpável,
como se quiséssemos tirar provas dela. Se ele recusar por suspeitar de um truque, então a levamos ao absurdo e ganhamos. Mas se ele aceitá-la, então teremos dito alguma coisa inteligente e teremos de ver o que vai acontecer depois. Pelo menos a gente teve um benefício aí. Ou acrescentamos a estratégia anterior e assim garantimos que nosso paradoxo seja, digamos, comprovado, né, entre aspas. Trata-se de uma insolência imensa, mas isso acontece por experiência e existem pessoas que praticam tudo isso, diz Schopenhauer, de maneira instintiva. Aliás, a maioria dos estratagemas nós praticamos de maneira instintiva. E claro, se o cara tem uma intenção, como eu disse, de buscar os fatos, a verdade, aí ele vai conseguir se segurar, né? Mas se não for o caso, aí meu filho, fudeu tudo. 16. Várias modalidades de ad hominem. Bom, só para pontuar aqui, o argumento ad hominem é uma falácia, como todo mundo já se conhece, que se identifica quando alguém procura negar uma proposição com uma crítica ao seu autor, e não à obra dele, ao conteúdo dele, ao livro dele, ao argumento dele. Foca o cara e não foca o argumento do cara. Porque até o diabo pode falar verdades, né? Não é verdade? Chegou lá o capeta e fala uma coisa que realmente é um fato, você vai dizer, você tá mentindo, você é o capeta, pai da mentira. Quer dizer, argumento ad hominem é uma arma retórica que, apesar de não possuir bases lógicas, acaba tendo muita força. Então, basicamente, usar essa modalidade significa desqualificar o argumento do outro diante de uma afirmação do oponente. Schopenhauer vai dizer, deve-se tentar procurar alguma inconsistência, mesmo que seja apenas aparente. Então não é só falar do indivíduo como simples, mas desqualificar o argumento em detalhes, em prescrições que ele passou por cima e não percebeu, em relação a alguma afirmação que ele fez ou admite. Se ele, por exemplo, defende o suicídio, né? Aí você vai simplesmente indagar ele, mas espera aí, você defende o suicídio, né? Então por que você não se enforca? Então sempre é possível usar esse tipo de truque de desacreditar a crença do oponente contradizendo-a com as suas ações. Ok? Você não pratica... mensagem maldita. Você não está praticando o que você está falando, então isso deve ser mentira. Não, mas o fato de eu não praticar o que eu estou falando significa que seja uma mentira, afinal de contas. Isso é um truque retórico. 17. Distinção de emergência. Salvar-se diante de uma situação meio apertada, se você está perdendo o debate, então você vai se salvar mediante alguma distinção sutil, na qual não havíamos pensado anteriormente, caso a questão admita algum tipo de dupla interpretação ou dois casos diferentes. É aquela coisa, o cara te refutou. Só que aí você vai usar uma palavra muito específica da sua argumentação, vai dar uma conotação um pouco diferente, vai fazer aquele meio embromation, né, do Caetano Veloso, você tá entendendo? Vai tentar relativizar a questão e tal. Distinção de emergência. Isso é muito comum fazer e às vezes até é um truque que pode se tornar uma coisa boa, porque também vai fazer com que você escrutine mais o tema. Não é tão ruim também. 18. Mudar o curso do debate. Essa já é uma estratagema mesmo, né? Isso aqui consiste em interromper o debate a tempo de não ser derrotado, né? Quando você está sendo muito ameaçado, aí você interrompe esse debate antes de perder e ficar feio pro seu lado. Então, se nós observarmos que o oponente inicia uma argumentação com a qual vai nos derrotar, você já sentiu, já está se cagando, então você não deve se deixar, né, que ele chegue à sua conclusão. Ou seja, não se deve permitir que ele chegue ao fim. Você tem que interromper aquilo. Quer dizer, você interrompe o andamento da discussão em um momento, claro, propício, tem que ser inteligente também, né? Retirando-se e distraindo, aí você vai distrair o cara e levando ele para a discussão pessoal, ok? Você já está perdendo o debate? Não vou sair daqui e ficar feio para mim, não. Estou obcecado, quero vencer. Então, eu vou começar a fuder tudo isso.
eu não quero os fatos, né? É uma tremenda de uma cretinice isso aqui, cara. Mas é bom, é uma estratégia. 19ª, fuga do específico para o universal. É a técnica do desfoque, eu diria. Então, por exemplo, se nós temos de dizer por que uma determinada hipótese, sei lá, da biologia, como o exemplo que o Schopenhauer usa da física, não é crível, nós falaremos da incerteza geral do saber humano, ilustrando com toda sorte de exemplos o quanto o conhecimento humano é limitado e parcial e que isso não pode ser provado e blá 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 blá. E aí você refuta, supostamente refuta, a hipótese física, tornar uma fuga do específico para o universal, ok? Uso da premissa falsa previamente aceita pelo adversário. Você deu uma premissa falsa pro cara e ele previamente aceitou. Aí o que você vai fazer? Não arrisque num jogo ganho quando já houver testado as premissas com o oponente e ele concordar. Você já testou uma premissa, o cara concordou, você não vai mais ficar tratando dessa questão. Você vai simplesmente apresentar isso como se fosse uma verdade absoluta. E mesmo que falte uma outra premissa, você deve considerar que também estas foram admitidas, supostamente admitidas, partir aí para a conclusão e fuder com o cara, né? Deixar ele com a orelhinha de burro ali em pé. 21. Preferir o argumento sofístico no debate com o adversário. A escolha de um simples argumento do tipo ad hominem pode ser mais eficaz. Olha o que eu estou falando aqui, ó. Tá vendo? Schopenhauer dizendo. Pode ser mais eficaz do que tentar persuadir o adversário mediante longas explicações filosóficas, escrutinadas, etc. e tal, sobre a verdadeira natureza das coisas, em vez de estabelecer o estado verdadeiro da questão, caso ele se apresente, optar por esse caminho costuma encurtar a discussão. 22. Falsa alegação de petição do princípio. Aí o que você vai fazer? Você vai acusar o outro cara de petição de princípio. Então você vai alegar que o adversário está fazendo isso quando ele quer que admitamos algo que leve à formulação do problema. Então às vezes o cara não está com mimimi, velho. Ele tá querendo que você formule e admita o problema. E aí você simplesmente vai dizer para ele, ó, isso aí é redundante, que eu já resolvi esse problema e tal. E ele e os ouvintes perceberão uma afirmação próxima do ponto de discussão como se fosse idêntica. E assim você o privará de seu melhor argumento. Isso é uma puta sacanagem, né? Como diria os emos do passado, é uma puta falta de sacanagem o cara fazer isso, mas enfim. É um outro estratagema, só tô dizendo pra você ficar esperto, velho. Pra não ser emburrificado, se é que existe essa palavra. 23. Impelir o adversário ao exagero. Cara, provoca o oponente, certo? No calor do debate, você tem que levar o adversário a exagerar suas posições. Porque com exagero, você acaba fazendo com que ele se leve às contradições. É muito mais fácil refutar esses exageros do que o argumento em si. Porque se você for tentar refutar o argumento original, aquele argumento nivelado do cara, é muito difícil. Então é melhor criar um espantalho e enfim. Outra questão, falsa redução ao absurdo. Estratagema 24. Tirar falsas conclusões, entendeu? Levar aos absurdos essas falsas conclusões. Então torne a alegação do outro de uma maneira tão inconsistente, por meio de falsas inferências e distorções das ideias, a ponto de fazer com que ele se contradiga. Então ali a gente extrai das afirmações do cara outras afirmações que ela não contém e que ele não quis dizer de jeito nenhum, ou melhor, que são absurdas e perigosas. Então isso está vinculado com a primeira, né? Aquela coisa do exagero, você leva aquele exagero ao absurdo. E essa 24 também está vinculada a 25. Essas três, a gente pode vincular claramente. Que é impelir o adversário ao exagero, 23, falsa redução ao absurdo, 24, e falsa instância, 25. Que é usar um argumento que apenas parece contrário àquele que o adversário enunciou. Isso tem a ver com a tal apagogia, que é basicamente justamente isso, a redução ao absurdo, por meio de um argumento aparentemente contrário. 26. O argumento que eu chamo particularmente de tiro no pé.
ok? Isso aqui é usar o argumento do adversário contra ele próprio, quando isso for possível, claro. Então você reforça um aspecto no oponente e depois você destrói o valor desse argumento. Um exemplo que eu utilizo aqui, eu coloquei esse exemplo, não tem no livro, tá? Quando, por exemplo, o oponente vem e diz para você assim, né? Ah, não existem verdades absolutas, tudo é relativo. Aí você simplesmente vai retrucar e dizer, mas essa sua afirmação já é um absoluto? Porque se for, então existe um absoluto. E a sua afirmação contradiz a si mesma. É um argumento que o cara está indo contra si mesmo, é contraditório. É até fácil de refutar, né? Enfim. 27. Usar a raiva. Novamente aqui entra esse aspecto. Então, como eu tinha dito antes, né? Já está em outros estratagemas, mas aqui o Schopenhauer repete, então deixa seu oponente desequilibrado. Simples. Quando o adversário fica irritado com algum argumento nosso, nós devemos insistir nesse ponto, porque provavelmente naquele ponto existe alguma inconsistência, não está muito bem explicado. Então, nesse sentido, você vai minar o argumento dele, vai vencer o debate. 28. Ganhe a simpatia dos ouvintes. Aí, claro, se você estiver num debate público, geralmente os debates, a maioria deles são públicos, né? Principalmente debates escritos. Todo mundo tem gente que lê, comunidades virtuais, enfim, ou em plateias, né, diante de ouvintes. Então, o que você vai fazer? Claro que como eu disse, cada tipo de debate, se for escrito, falado em público, vai ter suas peculiaridades. Nesse caso aqui é um debate público diante de um auditório. Então aqui a estratégia é ganhar a simpatia da audiência e ridicularizar o adversário. Este é especialmente aplicável quando pessoas cultas discutem diante de uma plateia leiga. Okay? Isso acontece muito nos Estados Unidos, né? Então as pessoas estão prontas para rir e temos o riso como nosso aliado. Você está entendendo? Nesses debates existe uma dinâmica não só entre os oponentes, mas entre os dois e a plateia. E inclusive do apresentador, né? Porque se você ganha a simpatia do apresentador, do cara que conduz o debate, aí você já tem uma certa vantagem também. Mas a plateia é muito mais importante. Então, para demonstrar a nulidade da objeção, o oponente precisaria não só, se ele foi vítima de um riso, né, da plateia, uma longa discussão, como também retornar aos princípios da ciência, outros assuntos, e para isso ele não encontra ouvintes com facilidade, uma vez que ele já foi motivo de chacota. Então, isso aí não prova nada, cara. O fato de um cara utilizar uma bela oratória para responder o argumento não significa que aquela bela oratória seja verdadeira só porque teve a aprovação da plateia. Você tá entendendo? Vide. Como é que é o nome daquele cara mesmo que disse que ia fuzilar a direita? Eu esqueci o nome dele agora. É bom pra ele, né? Enfim. A plateia aplaudiu, né? Vamos fuzilar a direita. Claro, mas eu tô usando um poema, não era sério isso. Enfim, vocês conhecem a história. Mauriazi, acho que é isso. 29. Desvio do foco inconveniente. É o que eu nomeei aqui, não está no livro, tá? Mas eu titulei dessa forma. Se percebemos que seremos golpeados, a gente faz um desvio. E isso significa que a gente vai começar de repente a falar de algo completamente distinto, como se tivesse a ver com questões que estão dentro daquela temática, vamos dizer assim. Isso pode ser feito sem presunção e com muita sutileza. Então, quando o desvio tem, na verdade, alguma relação geral, né, com o tema principal, isso se torna muito imperceptível, acho que é essa a palavra, e acaba gerando um desvirtuamento do debate. Quer dizer, o debate estava indo para um lado para chegar a uma conclusão interessante, às vezes até a verdade, você conseguir desviar a coisa para um outro ponto que simplesmente minimizou a sua vergonha, entendeu? Então você está desviando o foco que lhe era inconveniente, porque faria você perder o debate. Às vezes o seu oponente não percebe isso. 30. Apelo à autoridade. Isso é conhecidíssimo, né? E não necessariamente é errado fazer apelo, e não é ou desonesto fazer apelo à autoridade. Uma coisa, outra coisa. Vamos por partes, como diria Chico Picadinho. Aí ele vai dizer, em vez de motivos, utiliza-se a autoridade, conforme o grau de conhecimento do oponente.
Então todos irão preferir acreditar do que julgar, né? Porque você está usando uma autoridade em determinado assunto. Por isso, quanto mais limitados forem os nossos conhecimentos, né, e habilidades, maior é o número das autoridades que a gente vai utilizar. Isso é claro, é óbvio, é normal, é comum. Mas se os conhecimentos e habilidades forem muitos, daí serão poucos e quase nenhum. Mas eu acho que hoje em dia o nível de conhecimento de tantas áreas diversificadas, você vai ter que uma hora ou outra usar o argumento da autoridade, é inevitável. Ninguém sabe de tudo. Não, o nível do conhecimento massivo que existia na época de Schopenhauer é muitíssimo menor do que existe hoje, ok? Então o oponente pode talvez admitir a autoridade de um profissional versado em uma ciência, uma arte ou um ofício sobre a qual ele pouco sabe, mas mesmo assim olhará com suspeitas. O seu oponente pode olhar com suspeita. Por outro lado, pessoas comuns têm profundo respeito por homens de todos os tipos. Se for uma plateia, eles vão aceitar aquilo sem contestar. Muitos sim, outros não. Há sempre exceções. A incompetência irônica, estratagema 31. Complique o discurso do seu oponente. Finja que você não entendeu o que o adversário estava dizendo e que ele, na verdade, não disse de maneira clara, de maneira arguta, de maneira que deixasse explícitas suas ideias, seus pensamentos. Basicamente, seja irônico, né? Nas circunstâncias certas, isso faz com que o adversário pareça efetivamente um grande idiota que não sabe organizar o raciocínio. Isso, inclusive, faz até ele mesmo duvidar de si próprio, o que está simplesmente declarando algo patentemente falso. Essa tática de desestabilizar o oponente é algo assim inaceitável para mim. Eu não consigo compreender isso. Às vezes nós acabamos fazendo isso, inevitável, porque como eu disse, às vezes é instintivo. Mas de sã consciência, cara, eu acho que é muita punhetagem, velho, sinceramente. 32. Rotule em um sentido ruim na alegação do outro. Se somos confrontados com uma afirmação do oponente, há um caminho curto para se livrar disso, ou pelo menos torná-la suspeita, colocando-a em alguma categoria odiosa, mesmo se a ligação for apenas aparente ou até sutil. Por exemplo, isso aí é maniqueísmo, ou é arianismo, é pelagianismo, não, é pelagianismo, ou é idealismo, espinosismo, você está seguindo Spinoza. Não, você é panteísta, naturalista, ateísta, racionalista, teísta, espiritualista, misticista, e assim por diante. Com isso, presumimos duas coisas. Primeiro, que cada afirmação realmente se identifica ou pelo menos se encaixa em cada categoria. Ou segundo, que sob essas categorias pesam uma qualidade ruim e não contém nenhuma palavra válida. Quer dizer, você está falando um argumento maniqueísta, então não vale nada. Mas peraí, o fato de eu estar discernindo um lado melhor do que o outro não significa que eu estou sendo maniqueísta, eu só estou discernindo a situação. Posso até estar errado, mas não é maniqueísmo isso aqui. Meu amigo, muita gente confunde essas coisas até por burrice. 33º, negação da teoria na prática. Basicamente é aceitar os fundamentos de um argumento, mas negar que eles possam ser colocados em prática, ok? Então você invalida a teoria pela prática, o que pode estar certo na teoria, na prática, consequentemente estará errado, e você usa esse argumento dizendo, na prática isso não funciona. Por meio desse sofisma, muitas vezes é um sofisma, nem sempre, claro, aceitam-se as premissas, mas nega-se a conclusão. Em contradição com a regra do motivo, a consequência, vigora a consequência. Sempre esse é o ponto de vista maquiavélico, né? Que me desculpe, Maquiavel. 34. Explore os pontos fracos do seu adversário. Encontre e explore os pontos. Para que você vai querer refletir com o seu adversário? Não. Você quer foder com ele. Então, explora o ponto fraco do cara quando o adversário não dá uma resposta ou informação direta para uma pergunta ou argumento, mas evade-se por meio de outra pergunta ou de uma resposta indireta ou faz alguma afirmação que não tem a ver com a questão. E, em geral, tenta mudar de assunto. Isso é um sinal de que encontramos um ponto fraco. Há certo silêncio da parte dele, né, em certas questões. Já é um ponto fraco. Perfeito. Então você vai lá e explora o ponto fraco desgraçado. Portanto, às vezes isso até é certo fazer, porque o cara tem que ser tão arrogante, tão burro, cara, tão ignorante, propositalmente ignorante. Ignorante não é ser burro, né? No sentido pejorativo, mas é não aceitar o argumento mais
porra, que tá na cara dele. Então, portanto, devemos insistir no ponto fraco. Basicamente é isso. 35, persuasão pela vontade. Esse aqui é maléfico, cara. Você vai mostrar pro seu oponente que ele está lutando contra os próprios interesses dele. E em vez de agir sobre o intelecto por meio de argumentos, ele age sobre a vontade do oponente ou até dos ouvintes como se fossem motivos. E se o oponente e os ouvintes têm o mesmo interesse, logo serão conquistados por nossa opinião, mesmo que ela tenha sido tirada do manicômio, ou seja, vamos fazer um campo de concentração e levar judeus para que morram lá e extinguir essa raça, porque ela é maléfica. Vai ficar tranquilo que você vai ser um dos grandes heróis do Terceiro Reich. Mais ou menos um negócio assim, entendeu? Ou então aquela história do mundo melhor, né? Vamos amar o amanhã como se não houvessem pessoas. Beleza? Vamos matar, vamos fazer a revolução, derramar sangue, porque logo chegaremos ao futuro melhor. 36. Discurso incompreensível. Confunda e assuste o oponente com palavras complicadas. Pega lá um dicionário, decora umas 3, 4 palavras, inclui no seu vocabulário. E aí você vai desconcertar, aturdir o adversário com uma verborragia sem sentido. Simplesmente para confundir, ok? Muitas vezes não vai saber nem interpretar o que você está falando. Isso faz com que, na verdade, algumas pessoas, ao escutar apenas palavras, acreditam que também deve haver nelas algo para se pensar, né? Enfim, aí você acaba iludindo. Verborragia tem muito por aí, viu? 37. Tomar a prova pela tese. Isso aqui também é complexo e muito maquiavélico. Quando o adversário usa uma prova ruim para defender uma ideia válida, olha, a ideia é válida, mas a prova que ele está usando é ruim. Então você não vai dar valor à ideia válida. Você vai simplesmente questionar tudo que ele disse. A ideia é válida, mas eu vou dizer, é uma bosta a sua ideia, porque a prova é uma porcaria. E finalmente o 38º último estratagema, ofensas pessoais. Por isso, a única regra contrária segura é aquela que Aristóteles e Schopenhauer dizendo, que já deu no último capítulo dos tópicos, que é: não discuta com o primeiro palhaço que aparecer na sua frente. Não. Você tem muito tempo precioso na vida, não fica perdendo tempo com qualquer um, velho, pelo amor de Deus. Mas só com os conhecidos, que sabemos que tem um certo grau de especialização, conhecimento suficiente para nos dizer coisas que realmente são válidas. Então. Disputar com os argumentos e não com afirmações de força, e finalmente valorizar a verdade, ouvir bons argumentos com prazer. Esses são os caras que você tem que discutir. Mesmo os saídos da boca do oponente, se ele falou a verdade, você tem que aceitar. E ter integridade, cara. Integridade é em tudo na vida, inclusive nas discussões, pelo amor de Deus, principalmente nelas. Integridade suficiente para poder suportar não só estar errado, mas em reconhecer a razão do outro. Por isso, dentre centenas de pessoas, raramente existe mais que uma com que se vale a pena discutir. Esse é o que o Schopenhauer disse. E só para finalizar aqui, eu já falei do estratagema, só para finalizar a coisa, eu tinha escrito alguma coisa, eu não tinha lido ainda o livro, mas eu tinha já pensado em algumas estratégias. Por debater muito na internet, essas coisas, a gente costuma pegar alguns macetes, né? Então eu escrevi alguma coisa a respeito de vencer debates sem ter me apropriado das ideias do Schopenhauer. Então eu escrevi 5 estratégias aqui, gostaria de repassar, que basicamente está tudo dentro do que Schopenhauer tinha dito. Então eu coloquei aqui, primeiro, como vencer um debate, as táticas escusas de quem não tem o que fazer na vida, né? Não tem mulher, não tem namorada, não tem algo relativo a isso. Então a primeira coisa que ele vai fazer é desestabilizar o oponente atacando sua vaidade intelectual. Basicamente isso dá muito certo, tá? Quando vocês desestabilizam o oponente, deixa o cara com raivinha, dizendo que ele... desestabilizando, fala, você não estudou esse assunto direito, você não sabe nada sobre isso. Às vezes o cara percebe que você é até de certa forma especialista, deu uns 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 livros sobre o tema, e ele percebe que você até conhece do assunto,
Mas ele vai dizer, cara, você é um burro, você não estudou sobre o assunto, etc e tal. Isso acontece bastante, você vai desestabilizar, porque todo indivíduo tem uma certa vaidade intelectual, né? Principalmente quando ele realmente tem algum conteúdo, aí fode com o cara. 2. Para isso, afirme coisas sobre ele que ele de fato não disse. Afirma um monte de coisa só para irritar ele, entendeu? E aí você vai expor isso como um erro gravíssimo e depois chamá-lo de burro. Isso aí acontece bastante. É o cara discutindo com o próprio espelho, mas ele vai chamar o reflexo dele de você. 3. Deduza coisas que corroborem com o espantalho que você criou para distraí-lo. O máximo possível, porque você vai ter que ler as entrelinhas. Nunca reconheça os pontos positivos que o seu adversário trouxe sobre uma questão de debate. Você não tá nem aí pros fatos, você não quer conhecer a verdade. Que porra é essa? Eu quero fuder com o cara. Então, eu não quero me prender ao que ele disse numa exegese efetivamente do texto, do contexto. Mas eu quero mitificar a coisa, eu quero trazer interpretações alegóricas. Já imaginou o cara fazendo um debate, interpretando o que o outro disse, com interpretações alegóricas? Pois é, muita gente faz isso com a Bíblia. E aqui é o seguinte, você vai só ler as entrelinhas, cara, você não vai ler o que o cara escreveu, o que ele quis dizer. Não importa o que ele quis dizer. O que importa são as entrelinhas ditadas pela minha imaginação. Isso me deixa muito raivoso, velho. 4. Persevere em distraí-lo. E se desvie do tema principal. E mais do que isso, faz com que ele se desvie do tema principal. Porque isso não vale porra nenhuma. Eu quero vencer o debate, pelo amor de Deus. 5. Nunca incentive a reflexão do seu oponente, nem dos seus ouvintes. Porque você não está buscando isso. Você não está buscando os fatos, a verdade. Você está buscando a vitória do debate. Isso que importa realmente. É muita mediocridade, né? Bom, finalizo por aqui. Espero que você tenha gostado. Tem muita coisa a se falar sobre esse tema. Esse é só um livro, tá? Obviamente tem muitos outros milhares de estratégias